Dia, meu amado irmão, na graça preciosa e na paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a alegria nesta manhã de iniciar o devocional no livro do profeta Ageu, talvez um dos livros menos lidos da Bíblia, por serem pequenos e às vezes as pessoas acabam, os cristãos acabam passando por cima de um texto tão maravilhoso como esse, mas de fato é um livro surpreendente de 2 capítulos, escrito há mais ou menos 2.500 anos atrás, e tão atual para os nossos dias. Tem tanta mensagem maravilhosa para mim e para você nesse livro. Eu espero que você, apesar de ser um livro de 2 capítulos, que você aproveite muito e medite nele, não apenas leia esse texto, mas que você possa gastar tempo meditando nesse texto. E é o que eu quero fazer com você nesta manhã. Abra sua Bíblia, então, no livro do profeta Ageu. Logo depois da morte, e talvez já ainda em vida, o profeta Daniel, já bem velhinho, né? Orando ao Senhor ali, pedindo o cumprimento daquela promessa, daquela profecia de que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. Agora o povo retorna com Zorobabel, que é o governador, com Josué, que é o sumo sacerdote, e depois vão vir Esdras, e por último virá Neemias para construir os muros. Deus envia primeiro esses homens para construir o templo, para colocar as bases, fazer com que o templo, o culto diário, de manhã e à tarde, final da tarde, ele fosse estabelecido de novo. Então a prioridade de Deus é o culto a Ele, a celebração a Ele, retornar a Ele. Depois Deus envia Esdras, e Esdras ele vai ensinar as escrituras de forma mais profunda, de forma mais sistemática. Ele vai, junto com um grupo de escribas, né, levantar esse ministério da palavra de Deus, retomar esse ministério. Mas o impressionante é que Deus, depois de 70 anos, retorna a falar a palavra dele no meio da cidade de Jerusalém, onde nós estamos, e Ageu tem esse privilégio de ser o portador da palavra de Deus nessa cidade que está infelizmente em ruínas por causa do pecado do povo de Israel, que foi tão reprovado pelos profetas, especialmente pelo profeta Jeremias, que viu a queda, viu o cativeiro babilônico e orou e lutou com todas as suas forças para que esse cativeiro não acontecesse, mas também profetizou pela graça de Deus que em 70 anos o povo retornaria. Agora está o povo aí na terra, tudo destruído, tudo queimado, o templo totalmente destruído, as casas, os prédios públicos, palácios, enfim, tudo destruído, tomado a mato, já há 70 anos. Imagina o caos que eles encontram. E aí então vem a primeira palavra de Deus ao profeta Ageu, e o texto no capítulo 1, versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Então Deus inicia dentro da voz do povo, né? Dentro daquilo que é a ótica da nação de Israel naquele momento. Ainda não chegou o tempo, o povo diz, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Então Deus faz uma pergunta, questiona o povo diante dessa afirmação. E Deus geralmente faz essas coisas. Deus quer nos fazer refletir. Deus não quer uma obediência burra. Deus não quer uma obediência forçosa. Ele quer fazer você refletir. Ele vai questionar você, ele vai perguntar para você o que é que você está fazendo, o que é que você está pensando, o seu comportamento, a maneira que você está vivendo. Deus vai questionar você dentro daquilo que são as suas certezas, aquilo que é a maneira de você pensar, a maneira como você está agindo. Deus vai questionar você. Tim Keller disse que, parafraseando o que ele disse que se você não é confrontado pelo Deus que você adora,
provavelmente você idealizou uma imagem de um Deus que é você mesmo. E de fato, Deus sempre vai nos questionar, Deus sempre vai nos chamar ao arrependimento, porque nós somos pecadores, as nossas inclinações, ainda como cristãos, muitas delas pendem para o caminho errado. Então Deus se apresenta como Senhor nesse texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão Senhor dos Exércitos significa que Ele é o Criador, o sustentador, o dono de tudo no universo, nos céus e na terra. Ele é dono de tudo o que existe. E por isso, obviamente, Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas o reclame de Deus aqui é em relação à sua casa. Mas você vai ver lá em Atos 7, você vai ver também na inauguração do templo de Salomão, que foi, no caso, destruído no cativeiro. Aqui Estevão diz, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado onde eu coloco os meus pés. Que casa me edificarei vós, diz o Senhor, e qual lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Atos 7:48. Então Deus é o Criador, o absoluto de tudo. Como é que a gente vai construir uma casa para Deus? Mas então por que Deus está pedindo aqui e está reclamando, e está confrontando e questionando a nação de Israel em relação ao seu templo? Se o céu não cabe a ele, se a terra não pode comportar o estrado, o assento dos seus pés, então por que Deus está querendo isso? E é aí que as escrituras sagradas nos elucidam a questão do templo, mas o templo estava conectado com a pessoa de Deus e a honra que deve ser dada a Deus. A visão de Israel e o amor que ele tem por Deus se refletia na dedicação que eles davam ao templo. Por isso que Jesus reclama sobre isso, vira as mesas, bate nas pessoas e diz, vocês fizeram da casa do meu pai uma caverna de ladrões. Veja, um zelo, o zelo da casa do meu pai, o zelo da casa do Senhor me consome. Eu não posso suportar que aquilo que é sagrado, que aquilo que foi consagrado a Deus, o culto, a adoração, os sacrifícios, aquele lugar físico, seja tratado de qualquer maneira ou seja invadido por uma prática pecaminosa. Israel dizia, tem coisas mais importantes e urgentes e relevantes na vida do que a construção do templo. Existem coisas que estão na frente, por isso o reclame de Deus aqui, por isso o confronto de Deus aqui, porque essa atitude de Israel de dizer não chegou o tempo de edificar o templo, a casa do Senhor, eles estão dizendo que existem coisas mais importantes, coisas mais relevantes, coisas mais urgentes que eles deveriam fazer. Israel tem uma visão encurtada de Deus e do seu reino. Veja, a mensagem que tanto Isaías quanto Jeremias e o profeta Daniel, e aí Daniel lá na Babilônia, todos eles pregaram de forma muito expansiva, é a grandeza, a soberania, a glória, o poder, a força de Deus como Criador, como Senhor de tudo, de todas as nações, que o seu reino é eterno, que ele é o único soberano, o absoluto de tudo no universo. Mas essa mensagem não entrou na cabeça de Israel. Por quê? Porque as suas casas são mais importantes que Deus. Suas famílias, o seu conforto, os seus prazeres, os seus sonhos, o seu trabalho, tudo isso está na frente de Deus. Eles estão revestindo, aí talvez você tenha a tradução revista atualizada, vai dizer casas apaineladas, nessa expressão que aqui já a nova Almeida atualizada de 2017 já traduz aqui casas luxuosas. Eles têm revestimentos e itens de luxos que adornam a sua casa. Eles colocam revestimento na parede, no chão, né? Estão adornando, colocando itens de luxo dentro de suas casas, mas o templo está na ruína. O templo é como um cadáver em decomposição a céu aberto, ele está ruído, ele está jogado, as pedras estão queimadas, as madeiras só estão carvão ali. Então a ordem de Deus é que eles subam ao monte, cortem madeira,
peguem pedras, reconstruam aquele templo. Então, observe que não é falta de recursos, não é falta de recursos financeiros, mas de amor a Deus e ao seu reino. Eles têm dinheiro para criar um certo luxo dentro da casa deles, apesar do aperto econômico que eles se encontram, apesar da situação financeira estreita que eles estão, eles conseguem colocar como prioridade suas casas e suas famílias e fazer das suas casas um ambiente jamais luxuoso. Enquanto isso, o templo do Senhor está em ruínas completas. É ter uma visão torcida, diminuta e antibíblica de Deus. Eles não veem Deus como Deus de fato é. Por isso, eles tratam as coisas espirituais da forma errada. O culto, porque dentro do templo estava o culto. Então, o culto, a adoração, as escrituras, a aliança com Deus, enfim, a presença de Deus, que naquele então estava no templo, todos esses elementos sagrados, os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, todos os sacrifícios de perdão pelos pecados, enfim, as orações diante de Deus, principalmente diante de toda aquela calamidade que estavam passando e que já vinham passando há séculos. Quer dizer, todo esse ambiente espiritual, esses elementos espirituais estavam sendo completamente negligenciados, jogados ao lixo. E disso Deus vai reclamar também com Malaquias, que está 100 anos depois de Ageu. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, e Deus vai reclamar a mesma coisa e inicia seu livro aqui, também da mesma maneira, com o culto ao Senhor. Então, aqui tem uma lição muito importante para a gente. É aquilo que a W. Tozer dizia, que a maior necessidade do cristão é conhecer a grandeza, a soberania de Deus. Nós precisamos crescer na graça, como diz Pedro, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Quanto menor a visão, quanto mais torcida e diminuta a visão, atomizada a visão que você tem de Deus, pior será a sua relação com Deus e com as coisas sagradas. Então, a desonra, o desrespeito ao templo, ao culto, são reflexo de uma visão errada, equivocada que Israel tem de Deus. Se o culto fosse feito, se ali estivesse um templo luxuoso, coberto de ouro, enfim, eles talvez, e com certeza, adorariam a Deus, iriam para o culto, trariam sacrifícios, enfim, fariam um culto, humanamente falando, muito bonito a Deus, porque o ser humano tem isso. O ser humano tem isso, não é apenas algo dos nossos dias, isso é algo que sempre esteve no ser humano. O ser humano sempre está, ele sempre está impressionado. Como os apóstolos, ali os discípulos, Senhor, veja com grandes pedras, como elas brilham, toda a riqueza, toda a glória do templo. E Jesus diz, amaldiçoando o templo, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, o ser humano sempre teve uma grande ilusão e preocupação com grandes estruturas, como se em lugares pequenos, simples, e muitas vezes pobres, ali não tivesse algo importante acontecendo, ali não tivesse algo significativo acontecendo. Mas quando entram num ambiente de luxo, quando entram num ambiente mais enriquecido, mais imponente, então adoram a Deus, cantam a plenos pulmões, se empolgam, levantam as mãos no culto. Mas quando estão num lugar simples, a maioria dos cristãos tem a tendência de desprezar, de negligenciar, de às vezes nem querer ir, porque ali tem um irmão muito simples falando, às vezes com uma linguagem errada, ali os bancos não são bons, o local é meio obscuro, ainda não tem uma iluminação muito boa, enfim, não tem instrumentos muito bons. Então, as pessoas têm a tendência de não valorizar o culto ao Senhor num ambiente assim, a presença de Deus. Mas como Jesus disse, o nosso Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Não importa se é debaixo de um pé de árvore, não importa se é numa caverna, não importa se é à beira-mar, não importa, o Senhor está ali,
se ele for o centro, a razão, o motivo e a adoração daquela reunião. Então, certamente, o povo de Israel daria mais visibilidade e honraria, ainda que de forma errada, mas honraria mais o culto ao Senhor se estivesse dentro de uma estrutura luxuosa. Eles são infiéis a Deus, ao Senhor, e colocam como pretexto as suas famílias. Não, eu tenho minha casa, eu tenho a minha família, eu quero dar um melhor ambiente, eu preciso fazer uma reforma, tá? Nós estamos numa situação muito difícil, mas eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha família em primeiro lugar, e então as consequências vêm. Eles desonram a Deus e por isso Deus desonra eles. Mas Senhor, mas pastor, será que isso é possível? Olha o que diz Deus em 1 Samuel. Deus está dizendo isso em 1 Samuel para os filhos, para Eli, para os seus filhos, 1 Samuel 2,30. Ele diz agora, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, o que abençoar Eli, né, e seus filhos, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Deus despreza as pessoas. Está nas Escrituras. Se alguém desonrar a Deus, se alguém desonrar o culto, como Ofni e Finéias, que desonraram o culto, como Eli, que honrava mais seus filhos que ao Senhor, porque não os repreendia, se as pessoas lançam dentro do culto imoralidade, como os filhos de Eli, se lançam ali dentro do culto uma profanação, no sentido de fazer com que as pessoas perdessem o prazer pelo culto, desdenhassem do culto, e eles então estavam interessados apenas em si mesmos, em pegar o melhor pedaço de carne. Se o centro do culto é dinheiro, são os meus prazeres, é aquilo que eu quero, que eu acho, enfim, se esse é o motivo do culto, não espere que Deus seja honrado, porque não é ele que está sendo honrado e glorificado, e tampouco espere que Deus honre alguém nessa situação. A forma como administramos as nossas finanças, irmãos, revela a nossa teologia e a visão que nós temos de Deus. Revela como vemos Deus, a maneira como você gasta, como você compra, como você vende, como você adquire, suas prioridades financeiras revelam e revelaram para Israel no texto de Ageu a sua espiritualidade, a sua visão de Deus e a sua teologia, o conceito que eles têm do próprio Deus. Se você pegar hoje as suas finanças e olhar diante de Deus, dizer, Deus, os meus gastos são esses, eu invisto meu dinheiro assim, eu uso meu dinheiro assim, em relação à tua obra, eu estou agindo assim, em relação aos meus dízimos e ofertas, eu estou agindo assim, você está honrando ou desonrando a Deus. E a consequência é que Deus não abençoa a desobediência, a desonra, a infidelidade e a incredulidade. Deus disciplina o povo de Israel naquilo que eles estão sendo infiéis a Deus. Dinheiro. É nisso que eles estão sendo infiéis. Então, Deus os disciplina e diminui a sua bênção sobre eles. Os faz passar apertos financeiros, não dá chuva dos céus, não abre os céus para eles, adoece a plantação, reduz a colheita, e quando eles trazem um pouco, botam dinheiro em saco furado, em bolso furado, né, como diz o texto, em saquetel furado, e o pouco que eles trazem para casa não é o diabo, não são os demônios, não tem uma hoste espiritual do mal aqui, não. Deus está dizendo no texto, eu, o Senhor, sopro. Então veja que às vezes a gente coloca a culpa no diabo, naquilo que muitas vezes Deus está nos disciplinando. Deus pode estar trazendo uma disciplina para nós e no lugar de nos arrependermos, colocamos a culpa no diabo. E quando alguém coloca a culpa no diabo, essa pessoa perde toda a oportunidade da disciplina, do conserto, do arrependimento, da confissão de pecado, de perdoar, de ser perdoado pelo Senhor e de consertar a sua vida, porque ele não tem culpa, a culpa é do diabo. Então, meu irmão amado, é hora de você parar de botar a culpa no diabo e olhar para a sua vida diante das Escrituras Sagradas e ver aquilo que Deus está te chamando ao arrependimento. Você está sendo infiel a Deus? Não espere que Deus te abençoe. Você não está honrando a Deus no culto?
Não espere que Deus te abençoe. E isso, meus amados irmãos, não está apenas no Antigo Testamento, isso é mandamento, lição para o Novo Testamento. Aqui nós temos a lição. A lição aqui é que Deus os disciplina, diminuindo a bênção, eles estão sendo fiéis a Deus por causa das suas casas e famílias, mas o que eles trazem para as suas próprias casas e famílias, das quais eles estão dizendo que estão trazendo bênçãos para dentro de casa, Deus não abençoa, não tem a bênção de Deus aquilo. Olha o que Provérbios 10, 22 diz. A bênção do Senhor enriquece. E Ele, Deus, não acrescenta nenhum desgosto a essa bênção. Olha que coisa linda. Deus ele tem prazer em abençoar, mas ele abençoa desde que ele esteja sendo honrado. Não peça para que Deus te abençoe se você não é um dizimista fiel. Não peça para que Deus te abençoe porque você não está honrando a Deus. Você não está sendo fiel a Deus. Ao não ser dizimista fiel, ao não honrar os seus compromissos com Deus, com o reino de Deus, você está cometendo vários pecados, como vamos ver aqui. Mas veja, esse é um princípio do Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 5 ao 8, o apóstolo Paulo está falando daquela oferta para a igreja em Jerusalém. Então ele está descrevendo, porque ele sabe que os coríntios, eles não estão preparados para essa oferta, apesar de terem prometido fazer essa oferta. Então ele envia os irmãos antes daquela comitiva para prepararem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esta esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirma, versículo 6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua, versículo 7, segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Veja que aqui nós temos uma oferta que deve ser feita de forma generosa e não avarenta. Entendendo que se você semeia pouco, você colhe pouco, e se você semeia com fartura, você colhe com fartura, e que você deve fazer isso. Você deve contribuir no reino de Deus, você deve ser fiel ao Senhor e honrar o Senhor, não porque você está constrangido, triste, ou porque tem uma necessidade ali, mas Deus ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é pedir: Deus, me dá alegria. A primeira coisa que você deve falar para Deus é: Deus, eu perdi a visão de quem tu és, de que o Senhor é o Senhor de tudo e da glória. Como disse Davi, o que podemos dar ao Senhor? Tudo que te damos, tudo que temos vem das tuas mãos e simplesmente devolvemos a ti. Nada temos. Então, essa falta de uma visão de Deus correta leva as pessoas a terem uma atitude completamente errada. Então, vem a disciplina de Deus e ela vem para, primeiro, revelar. Por que Deus disciplina? Porque Ele quer revelar a onipotência, a soberania dEle sobre todas as coisas. Por isso Ele fecha os céus e diminui a colheita. Então, a primeira coisa da disciplina é: eu estou mostrando para vocês que eu sou o Senhor. A segunda questão da disciplina, por que Deus os disciplina e qual o propósito dessa disciplina, é que, sendo Deus o único soberano, Israel deve conhecer, amar, honrar, servir e adorar o Senhor. Ele deve ser o centro, ele deve ser o centro de todas as coisas. O terceiro aspecto dessa disciplina é para provar a Israel que eles dependem de Deus e que todas as conquistas financeiras dependem da provisão de Deus e não do esforço humano. Deus te dá força para adquirir riqueza, Deus te dá inteligência para adquirir riqueza, mas se Ele não te der inteligência nem força, se Ele não te der força amanhã de manhã para você levantar, como é que você vai trabalhar? Se Ele tirar a sua capacidade intelectual, como é que você vai trabalhar? É Ele que te dá riqueza, porque é Ele que te capacita para isso. Então você precisa depender de Deus, entender que a sua dependência dele é completa, é total, porque Ele é o Senhor e dono de tudo, porque nós dependemos da sua provisão, proteção,
para que isso aconteça, e que, sendo Ele o único Deus, nós devemos amá-lo, mas também abrir os olhos de Israel, é o quarto propósito, abrir os olhos de Israel sobre a transitoriedade deles e dos bens adquiridos. Tudo isso passa, o reino de Deus é eterno. Tudo isso é tão frágil. Uma ferrugem, um fechar dos céus, uma chuva que não cai no momento certo, ou que cai de forma demasiada, prejudica a colheita, acaba com tudo. Acaba com tudo. Então veja, Deus está abrindo os olhos para eles, mostrando, olha, a casa de vocês é importante, a família de vocês é importante, mas existe algo que é eterno, o meu reino. Esse reino é um reino eterno, como vai dizer Daniel, como vai dizer Nabucodonosor. O quinto princípio, o quinto porquê Deus disciplina o povo de Israel é para estabelecer o princípio do chamar. O chamar é aquele Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, ou essa palavra também pode ser traduzida como o primeiro, o único e o primeiro. E ele deve ser amado, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento. Então, estabelecer o princípio do chamar. Deus é o único e Deus é o primeiro. Deus não está no fim da fila. Se ele é o único soberano, se tudo quem criou sustenta é ele, se todos nós dependemos dele, como diz o salmista, se tu abres a mão, Senhor, todos se fartam, se tu fechas as mãos, todos morrem, ele é o primeiro, ele é o único. O meu Deus precisa estar acima do meu cônjuge, dos meus filhos, de mim mesmo, e como Jesus disse lá em Lucas 14, se você não ama mais a Deus do que pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos, você mesmo e tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Então, ele é o primeiro, ele é o único. Mas Deus também os disciplina para que eles entendam e seja estabelecido um outro princípio que o Senhor Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse é o princípio que nós encontramos aqui também e o motivo dessa disciplina. O outro motivo, sexto motivo, porque Deus os disciplina, é para abrir os olhos de Israel sobre esse novo formato de idolatria, o dinheiro e os prazeres. Antes do cativeiro, Israel adorava estátuas. Tinham estatuazinhas de bonecos e tudo, enfeitavam, prendiam, e Jeremias fala muito contra isso, Isaías também. Mas agora eles não têm mais estátuas, mas têm o dinheiro. E têm o seu próprio coração, seus prazeres, suas cobiças, suas ganâncias, seus sonhos e desejos, que às vezes podem ser bons, se tornar um ídolo na sua própria vida. E aí você abre mão de Deus, da adoração, do culto, de servir o Senhor, de ser um dizimista, ofertante fiel, de cuidar daquilo que é o reino de Deus, de fazer sacrifícios pelo reino de Deus, porque você está colocando seus sonhos, seus projetos, seus anelos, uma compra, uma viagem, um divertimento na frente de Deus. E às vezes a disciplina vem e você acha que foi o diabo. Então tenha cuidado com isso. Deus que abriu os olhos dele para esse novo formato de idolatria. E por último, mostrar que a infidelidade e negligência de Israel é um golpe no plano eterno de Deus de salvação. Por quê? Porque o templo, e aí Deus vai falar isso para eles, o templo ele tem 5 funções. O templo, ele representa, ele é um sinal de 5 coisas na nação de Israel. Por isso que aqui, esse verbo considera, vai aparecer 4 vezes nesse livro de 2 capítulos. Eu expliquei isso no vídeo de introdução. Esse verbo considerai é um imperativo, ele não está te dando uma opção, não é uma sugestão que Deus está te dando, ele está te mandando você parar o que você está fazendo e ver a história da sua vida, ver a história da sua família, ver a história dos seus atos, dos atos da sua família, da sua nação, da história, inclusive da história eclesiástica que você tem, olhar para trás de uma forma mais ampla possível e trabalhar isso na sua alma. E olhar para dentro de você e dizer, meu Deus, eu não posso viver isso, eu estou repetindo o pecado de pessoas, eu preciso trabalhar essa história, essa consideração
essa avaliação, como as Escrituras dizem que o Espírito Santo de Deus convence do pecado, não apenas aquele que vai ser convertido, mas o cristão, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, você precisa trabalhar isso na sua alma sob a mão poderosa da palavra e do Espírito Santo. Mas também você deve transformar seu coração. Você deve dizer, não, eu não vou mais viver isso, eu vou viver isso. Eu vou abrir mão disso para fazer isso. Eu vou mudar o meu coração pela graça de Deus, eu vou levar isso em profunda e intensa oração. E construir no seu homem interior, por meio dessa avaliação, pela graça de Deus, pela ação do Espírito, os caminhos de Deus. Construir dentro de você esses valores. Então, considerai é justamente isso, trabalhar a história dentro do seu coração, transformar seu coração por meio da ação do Espírito diante desses eventos, desses fatos, desses princípios de Deus e colocar isso no coração, no seu homem interior, estabelecido como verdade e viver isso. Então, o templo é tão importante e Deus que não habita em templo feito por mãos humanas, que é o templo, porque o templo é o símbolo da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Israel. Depois ele faz essa aliança com Moisés lá no Monte Sinai. Enfim, ali estabelece o tabernáculo, depois com Davi, com o templo, com Salomão. Enfim, essa aliança inteira da graça, de que Deus em ti serão benditas todas as famílias da terra, o templo é esse símbolo dessa aliança de Deus, mas também é o símbolo da presença de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo, o templo revela isso, mas também Deus, ele derrama a sua presença sobre o seu povo. E essa presença precisa ser amada, honrada, essa presença precisa ser valorizada. Por isso que o terceiro elemento é o relacionamento com Deus por meio do culto. No culto você tem orações, no culto você tem adoração, meditação nas escrituras, o louvor, dízimos, ofertas, sacrifícios pela culpa, pelo pecado. Então o povo também deveria honrar a Deus no dia a dia. Como Shammah diz, você vai falar isso para o seu filho, que Deus é o único primeiro e que ele deve ser amado. Ao levantar, ao sentar, comendo, andando pelo caminho, ao deitar, enfim, Deus vai permear toda a nossa vida. Deus não é o Deus do domingo, Deus é o Deus do todo dia, do dia todo. Ok? Então, esse elemento importante da presença de Deus, mas também do relacionamento com Deus. Aliança, presença, relacionamento, a promessa do Messias. E aí o texto vai falar que a glória desse tempo vai ser maior do que a do primeiro. Porque o Messias vai entrar nesse templo. É nesse templo que Jesus vai entrar daí a 500 anos. Veja que coisa maravilhosa. Esse templo também era o símbolo da esperança de que o Messias viria para restabelecer o relacionamento do ser humano com Deus e trazer a definitiva, a única e definitiva oportunidade para o ser humano obter reconciliação e perdão dos seus pecados. E por último, a missão. Como o próprio Deus diz, eu vou trazer todas as riquezas das nações. E a riqueza das nações não está se referindo ali a dinheiro, porque o dinheiro das nações veio de fato de uma nação só, né? Mas o texto arremete à ideia da promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o templo restaurado, o templo cuidado, o templo sendo visto, ele arremetia, ele era um sinal da aliança, da presença, da promessa, do relacionamento, da promessa do Messias, do relacionamento e da missão que Israel tinha de ser uma bênção para todas as nações. Que você, meu irmão, possa rever sua vida, que você possa considerar a maneira como você está vivendo. Que lugar tem o reino de Deus na sua vida? Que lugar tem a igreja local na sua vida? O trabalho que ali é feito, o evangelismo, né? Qual o local que tudo isso tem na sua vida? As escrituras sagradas, o devocional, a meditação, a oração, todos esses elementos sagrados. Tudo isso, a maneira como você
vive esses elementos sagrados. Revela exatamente, primeiro, o nível de amor que você tem por Deus. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama, é aquele que está meditando nas Escrituras, aquele que está obedecendo às Escrituras, esse que me ama. Né? Então, revela o seu amor para com Deus, mas também revela a sua visão de Deus. Revela se você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus ou não. Então, que você possa parar nesse momento, diante desse texto, e analisar sua vida. Considerar. Que Deus te abençoe e que você possa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque nossas casas, nossos carros, nossos bens vão passar. Nós nada trouxemos para essa vida, diz Paulo, e daqui nada podemos levar. Então, o que nós precisamos ter em máxima consideração é o reino de Deus. E nós amamos a Deus mais do que qualquer pessoa da nossa família. Deus é o primeiro, Ele é o único, e Ele é amado de todo o coração. Que isso esteja bem alicerçado na sua vida, e que você possa viver assim, hoje e sempre, para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.